Então, gente, a gente está falando aqui nesse tempo sobre as atitudes humanas de Jesus. Meu Deus, é a terceira aula já. E nós falamos aqui, agora há pouco tempo, sobre a sede, né? E dando continuidade a isso, nós vamos falar agora sobre o outro ponto da apostila, que é o despertar ódio. Olha que interessante aqui, quando a palavra fala que Jesus despertava ódio, ele despertava mesmo. A palavra vai dizer que as pessoas ali têm desejo até de matar Jesus. Por exemplo, no texto que ele lê, o profeta Isaías, a palavra vai dizer que aqueles homens pegam pedras para apedrejar Jesus. E Jesus, ele sai daquele lugar. O que nós precisamos entender é que o simples fato de ser o Messias já atrai para ele o desprezo, né? Muitas vezes o ódio das pessoas. Por quê? Porque o fato de você ser bom já denuncia quem é mal. Às vezes Jesus não precisava nem falar nada, mas as suas atitudes demonstravam que a pessoa estava errada. E talvez seja exatamente por isso que ele diz na sua última oração, que nós também seríamos perseguidos como ele foi. Na verdade, o texto quando diz lá, o Sermão do Monte, quando diz que alegrai-vos quando forem perseguidos por causa do meu nome, quer dizer simplesmente que nós também seremos perseguidos como Jesus foi perseguido. Isso não quer dizer que simplesmente a gente tem que ficar alegre com a perseguição. Não é a moda Lázaro, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória... Não é a moda Lázaro isso. Mas é alegrar-se por causa da perseguição. Quer dizer, a perseguição em si não alegra. Ninguém aqui vai ser alegre por causa de ser perseguido, porque as pessoas têm ódio, porque fazem coisas contra você. A gente fica alegre porque se nós estamos sendo perseguidos, se as pessoas estão tendo ódio, se a gente está despertando ódio nas pessoas, é porque nós parecemos com Jesus. Alegrai-vos quando forem perseguidos por causa do meu nome. Não é quando é perseguido por qualquer outra coisa. E isso aqui, a gente precisa abrir um parêntese, porque tem muito cristão que fala, eu desperto ódio, mas eu falo mesmo. Se precisar eu falo. Querido, você não está sendo bíblico, você está sendo mal educado mesmo. Você tem que saber a hora de falar e a hora de calar, até naquilo que você está certo. O que a gente precisa entender é que despertar ódio por causa do nome de Jesus, é despertar ódio sendo parecido com Ele, fazendo aquilo que Ele fez. É despertar ódio, muitas vezes, decorrente da nossa fé. A gente chega num lugar, a pessoa só sabe que a gente é crente, essa é a Bíblia, né? E começa a tratar a gente de maneira ruim, você está entendendo? É despertar ódio por isso. Mas a gente não pode se fiar, se fixar, ficar no formato do despertamento do ódio alheio, como se fosse algo simplesmente que naturalmente vem e é porque a gente está certo. A gente precisa equilibrar isso e entender que sim, nós vamos despertar o ódio, assim como Jesus despertou o ódio de muita gente. Mas não vamos buscar isso, não vamos querer isso. Nós não somos inimigos, você está entendendo? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos entender. Aliás, Jesus fazia isso muito bem. Ele despertava o ódio naquelas pessoas que eram os fariseus. Quer dizer, que conheciam a palavra, mas não cumpriam a palavra. Por quê? Porque o fato de Jesus cumprir a palavra despertava ódio exatamente em quem não fazia isso. O fato de Jesus cumprir aquilo que era a palavra de Deus e as pessoas que conheciam muito não fazerem, despertava ódio. Mas Jesus, por exemplo, não despertava ódio das pessoas que eram incrédulas. Ele não despertava ódio das pessoas que eram, necessariamente, né, não despertava ódio das pessoas que eram, incultas, que não conheciam a palavra ou que precisavam de Deus. Ele mesmo diz que veio para os doentes e não para os sãos. Quer dizer, querido, que Jesus ele despertava ódio em pessoas que conheciam a palavra e não cumpriam. Não em quem não conhecia. Presta atenção, você não nasceu para botar o dedo na ferida de ninguém. Entenda uma coisa, nós seguimos o Evangelho e nós pregamos o Evangelho e a vontade é que todas as pessoas conheçam a Jesus. O nosso coração é que todas as pessoas sejam salvas, mas ninguém é obrigado a concordar com você. Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia, ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Quer dizer, cada um vive do jeito que quer. Nós oramos para que essas pessoas se convertam. Nós oramos para que elas mudem os seus caminhos, você está entendendo? Nós fazemos das tripas corações para que isso aconteça, mas, por favor, não
tente ferir ninguém. Não precisa botar o dedo na ferida, não precisa dizer que ela vai para o inferno, não precisa dizer que ela é isso, é aquilo. Não, 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 não. O Evangelho de Cristo não é esse. O Evangelho de Cristo é o que mostra a verdade, é o que mostra a luz, mostra o caminho do céu, não aponta o inferno. Despertar ódio é exatamente esse lugar que nós precisamos entender. Despertar ódio é exatamente isso. As pessoas vão nos odiar pelas nossas posturas, pelas nossas convicções, pelos nossos princípios. Chegará o tempo, inclusive no Brasil, em que falar a palavra vai ser perseguição. Mas nós não desejamos isso. Nós não desejamos esse ódio. Nós não fazemos algo programado para que as pessoas nos odeiem. De maneira nenhuma. Logo depois, no próximo ponto é chorou. Jesus chorou. Isso é interessante, né? Porque na nossa convicção evangélica dos nossos anos, do nosso tempo, qualquer sentimento talvez seja algo bobo. Ah, crente sentimental demais, crente não sei o que demais. Calma, calma, calma. Nós precisamos entender que existe o lugar do choro. A palavra vai dizer que assim como existe o lugar do riso, existe o lugar do choro. A gente tem que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Existe tempo de luto e tempo de festa. Existe todo tempo oportuno, como Eclesiastes diz, né? Existe um tempo oportuno para todas as coisas. A gente precisa entender, querido, que o chorar é algo que Jesus faz. Por exemplo, ali com Lázaro, a palavra vai dizer que Maria, a irmã de Lázaro, pergunta: mestre, se você tivesse aqui, fala, né, com ele, mestre, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A palavra vai dizer que Jesus, ele chora com ela. Gente, para a palhaçada. Para que Jesus está chorando com essa mulher? Jesus não veio 4 dias correndo para poder ressuscitar esse homem. Jesus não veio caminhando 4 dias para ressuscitar esse homem. Talvez alguns profetas da nossa geração, talvez alguns pastores da nossa geração, iriam olhar para essa mulher e falar: para a palhaçada, engole o choro, engole o choro. Vem aqui ressuscitar seu irmão, você está me atrapalhando. Por que Jesus vai chorar com ela, se ele sabia que ele ia ressuscitar o irmão dela? Aquele choro ali era uma perda de tempo. Por que ele chora com ela? Porque ela está chorando. Jesus sabia que o milagre ia acontecer, mas ela não sabia. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Um princípio muito maravilhoso. Milagre é importante, mas chorar com os que choram é mais. Tem gente, querido, sem tato nenhum. Ah, a pessoa fala: não, porque eu estou passando por isso, vou orar aqui por você, bota a mão na cabeça da pessoa, sai expulsando o demônio e acabou. Não, querido. Deixa a pessoa falar, deixa ela botar para fora, deixa ela chorar. Ah, não, ó, tá chorando por quê, irmã? Crente que é crente não chora. Né? Parece que está cantando Pablo, que o homem não chora. Não, querido. Que isso? Que palhaçada é essa? Homem chora, crente chora. Tem momento de dor. Não, a gente não é insensível, querido. Assim como a gente quer sorrir, a gente quer chorar. E, aliás, hoje em dia talvez esteja mais fácil encontrar gente para chorar com você do que para sorrir com você, porque está difícil, rapaz. Gente que quer sorrir com a gente. Chorar a sua dor, talvez até você encontre alguém. Mas quando você fala assim: poxa, ganhei um carro novo, comprei uma casa nova. Gente, para se alegrar com isso, às vezes está mais difícil do que para chorar. Mas por quê? Porque nós nos tornamos insensíveis ao tempo. Jesus, ele chora com a Maria porque ela está chorando. Ele sabe que o irmão dela vai ressuscitar, mas ela não sabe ainda. Então ele chora com ela, ele sente a dor dela, ele padece aquele tempo com ela ali. E quando ela acaba de chorar, ele levanta e fala: vamos lá, que eu quero resolver o problema. A gente precisa entender, querido, que sentir a dor do outro, misericórdia é necessária. A gente precisa chorar com as pessoas a dor delas. Deixa as pessoas chorarem. Não tira esse momento de luto, não tira esse momento de dor. Deixa o choro fazer a parte deles. Por quê? Porque a palavra diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Quer dizer, há um momento de choro oportuno, mas ele é limitado. Quer dizer, tem um tempo para chorar, mas certamente aqueles que estão em Cristo, a alegria virá pelo amanhecer. Você está entendendo? Então, o choro pode até durar uma noite. Quer dizer, pode até, o máximo que ele pode durar. Mas a alegria virá pelo amanhecer.
Então, se você está nesse momento de noite aí, se você está nesse momento de trevas, e o choro tem vindo de maneira massiva, chore, se exponha. Mas eu tenho certeza que Deus gerará alegria em você, através desse liberar, né, desse rio, desse sol da justiça. Então Jesus chorou, ele é humanamente sensível, tá? Assim também como ele faz o lava-pés. O lava-pés é uma atitude humana de Jesus, mas que muitas vezes nós só espiritualizamos ela, e de maneira precisa nós vemos ali a questão profunda do significado do lava-pés, né? A palavra diz que Jesus, ele atrai esses homens, os seus discípulos, ele prepara pede para que eles preparem todo um banquete para a Páscoa, e nesse momento eles esquecem uma única coisa, eles esquecem um servo. Pela cultura judaica era comum que um servo estivesse à porta, lavando as mãos e os pés daquelas pessoas que chegassem para comer da Páscoa. Por quê? Porque você imagina, naquela época, todo mundo com aquela sandalinha, andando na terra de barro, você imagina como é que ficava o pé dessa pessoa. Então ele lavava o pé como sinal de, vocês podem se assentar agora na mesa porque vocês estão limpos. Só que por cristocidência, é exatamente o que os discípulos esquecem, um servo para lavar os pés dele. Não tem problema. A palavra diz que Jesus, ele se levanta, ele está vestido de uma túnica de linho fino, sem costura, algo que era muito bom para a época. Você lembra que, por exemplo, na sua crucificação, os homens vão sortear para ter aquela túnica para eles. Você vê como que aquilo era bom diante dos homens. Talvez contextualizando para hoje, seria, Jesus está vestindo um Ricardo Almeida, Jesus está vestindo um Armani, Jesus está vestindo, você está entendendo? Algo que seja vistoso aos olhos dos homens, glorioso aos olhos dos homens, mas ele simplesmente tira essa túnica, coloca de lado, coloca um trapo de imundícia, quer dizer, um pano sujo na sua cintura, e começa a lavar os pés dos discípulos. A gente vê ali aquele relato ali de Pedro sendo Pedro, né? Não vai me lavar, não quero, que não pode me lavar. Aí Jesus fala, Pedro, se você não for, eu não tenho parte com você. Então Pedro fala, então me lava inteiro. Pedro é esse cara, né? 880. Ou não me lava ou me lava inteiro. Não vem com esse negócio de me lavar em parte, não. A gente vê ali que o lava-pés é um simbolismo da humanidade, da humildade de Jesus, né? Sendo mestre, ele toma o lugar de servo. Então, nós vemos essa prática do lava-pés sendo muitas vezes utilizada nos encontros com Deus, né? A gente vai lá e faz na nossa liderança, muitas vezes a gente lava os pés dos nossos pastores, a gente vai lá, vê lá em alguns atos na igreja, os pastores lavando os pés, ou então o irmão lava em pé do outro irmão. Eu já fui no congresso que até deu lencinho umedecido para os outros lavar, fazer a memorial ali do lava-pés de quem estava do seu lado, não tem problema nenhum, mas o lava-pés tem um significado muito mais profundo do que a gente imagina. Na verdade, o lava-pés é o retrato da obra consumada de Cristo Jesus na cruz. É o retrato daquilo que ele veio fazer. É o explícito momento de mostrar de maneira física aquilo que ele veio fazer de maneira espiritual. A palavra diz que Jesus estava sentado no alto sublime trono. Ele é Deus, né? João vai dizer que nada foi feito sem intermédio dele. Ele é Deus. Você está entendendo? Mas então ele está cheio da glória, ele está cheio aquilo que era vistoso diante dos homens, ele é glorioso, mas a palavra diz que ele não usurpa ser igual a Deus. Filipenses 2 vai dizer que antes ele se esvaziou, assumiu forma de servo e de homem, como homem foi obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que a palavra está dizendo aqui de maneira clara e precisa é que Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou, né? Ele se esvaziou, ele se despiu. É exatamente o que está acontecendo aqui no lava-pés. Ele tira tudo aquilo que era glorioso diante dos homens e coloca de lado. E agora vai lavar os pés dos discípulos com um trapo de imundícia. Quer dizer, eu vou tirar essa sujeira, eu vou tirar
aquilo que é sujo, eu vou tirar aquilo que não pertence a você mais, eu vou tirar aquilo que te cobriu de humanidade e pecado. Ele lava os pés dos discípulos. E agora todos estão prontos para se assentar à mesa e comer com ele. Olha que maravilha. Todos eles agora podem se assentar para comer com ele à mesa. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou me despir da minha glória para ir como um servo tirar a sua sujeira. E a partir do momento que a sua sujeira for tirada, você pode se assentar na mesma mesa. Na minha mesa. Vocês são iguais. Vocês são filhos de volta, vocês são família de novo. Pode se assentar à mesa, você está limpo, preparado para comer do banquete de Deus. Essa é a obra de Cristo. Agora, algo maravilhoso é que a palavra diz que ele se assenta na mesa e ele reparte do pão com eles, ele come com eles. Aonde está o trapo de imundície? Aonde está? A palavra não diz. Sabe por quê? Porque alguns de nós pensam que Jesus se assentou na mesa e continua com aquele trapo de imundícia ali do lado, como quem diz assim: ó, se você precisar, se você fizer alguma coisa que eu não gosto, eu já pego logo o seu trapo de imundícia, jogo na tua cara e falo assim: ó, eu sei onde sua sujeira está, eu que tirei sua sujeira. Como se Jesus fosse guardar aquele trapo de imundícia cheio da nossa sujeira para jogar na sua cara: ah, eu sei que você fez no verão passado, hein? Não, querido. A Bíblia nem fala mais desse trapo de imundícia. Ele jogou fora, ele desfez, porque Jesus não guardou o seu pecado para jogar na sua cara. Ele não guardou a sujeira para jogar na sua cara. Ele não guardou essa sujeira para jogar de volta na sua cara. Ele se desfez disso, lançou no mar do esquecimento. O seu pecado não te domina mais e Jesus já até esqueceu. Agora, o interessante é como ele se assenta nesse lugar. A palavra vai dizer que ele se vestiu de volta com essa túnica e se assenta à mesa. Quer dizer, ele não se assenta na mesa do mesmo jeito que ele sai da mesa. Presta atenção. Quando ele vai ser servo, ele se despiu dessa túnica. Mas quando ele se assenta na mesa, ele se veste novamente. Jesus, ele é servo. Ele fez todas as coisas como um servo. Ele padeceu como um homem e morreu na cruz como um servo. Mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita como um servo. Ele ressuscita como Senhor. Ele se vestiu novamente de glória. Toda a glória me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Ele se vestiu de volta da sua glória. Na sua última oração com os discípulos antes da sua crucificação, ele vai dizer: Pai, é chegada a hora, devolve a glória que a mim me deste. Pode devolver, quer dizer, me permita, eu vou me vestir novamente de glória. Para quê? Para que eu faça aquilo que é glorioso. Meu Deus do céu, na sua ressurreição, Jesus não é só um homem, Jesus está vestido de glória, ele tem toda a autoridade e por isso ele nos faz assentar com ele na mesa. Aleluia. A palavra também vai, a sua apostila também vai trazer a última referência aqui de atitude humana de Jesus, é que ele prepara a refeição. É interessante porque o texto bíblico aqui mostra Jesus, na verdade, comendo sempre que tem oportunidade, né? Até mesmo depois da sua ressurreição, a palavra vai dizer que ele pede, né? Por que vocês têm para comer aí? O que quer dizer que Jesus é um bom cristão, né? Porque crente que é crente, come, não é isso? Não bebe, mas come. Não. É interessante porque o preparar a refeição é algo muito lindo, biblicamente. Por quê? Porque a palavra vai dizer que ele, por exemplo, na sua ressurreição, quando ele está na Galileia, os discípulos estão pescando e não sabem que ele ressuscitou. Ele chama, ele fala para Pedro do barco, né, para Pedro jogar as águas. Pedro percebe que é ele, quando vê o milagre acontecendo, se lança e chega na praia. E quando chega na praia, a palavra vai dizer que Jesus está assando pães e peixes para que eles comam. Querido, presta atenção. Refeição fala sobre intimidade. Você não chama ninguém que você não tem intimidade para comer na tua casa. Você não faz um jantar para quem você não honra.
Você já percebeu que é incômodo comer no lado de uma pessoa que você não conhece? Por exemplo, em shopping. Você está lá sentado no shopping e tem aquelas cadeiras quádruplas, né? E aí você senta numa cadeira, aí vem uma pessoa e fala assim, posso sentar? Aí você fala, pode. Aí a pessoa senta do seu lado, aquele negócio incômodo, aí você bota o Big Mac para dentro da boca logo para sair dali, não é isso? Porque é incômodo você estar comendo com alguém que você não tem intimidade. É igual entrar no elevador, né? Você fica, tá calor, né? Tá frio, né? Não tem papo, não tem assunto, não tem intimidade. Quando a palavra está dizendo refeição aqui, está falando sobre intimidade. Você pode se assentar à mesa, não é isso? Que nós acabamos de dizer? Mas não só para comer do banquete, de um banquete, mas para comer do banquete que ele preparou com as suas próprias mãos. Gente, quer honrar alguém? Chame ela para comer. Quer honrar muito alguém? Prepare algo para ela. Querido, isso é honra demais. Você fala assim, não, pode vir na minha casa, eu vou fazer um hambúrguer artesanal para você. O cara se sente honrado demais, fala, cara, você vai parar seu tempo, sua vida, para fazer com a sua própria mão o negócio. Eu lembro que, por exemplo, o meu tipo de discipulado era sempre esse. Eu sempre faço com a minha equipe, né, de tanto em tanto tempo, uma reunião na minha casa. E eu preparo um banquete para eles. Eu preparo lá um macarrão, eu preparo lá uma lasanha, eu preparo lá alguma coisa. Para quê? Uma sobremesa. Para quê? Simplesmente para que eles se sintam honrados. O pastor, né, aquele que deveria estar num lugar de superioridade, preparando com as suas próprias mãos algo para que todos possam comer. Jesus ele está preparando o banquete aqui exatamente para que demonstre isso, que aquele que é maior é o que serve, o que está acima é o que na verdade se sujeita, o que está de maneira, sabe, acima no reino de Deus é aquele que se submete, que obedece, é aquele que prepara. Querido, cargo pastoral ou qualquer outro cargo ministerial não é colocado para que você seja superior, para que você seja servido, mas é sobretudo sobre servir. É sobretudo sobre dar. É sobretudo sobre honrar. Honre a quem tem honra. É isso que a palavra diz. Preparar a refeição fala desse lugar, onde ele prepara, por exemplo, ali os pães e os peixes, exatamente para que os homens que estão ali se sintam honrados por ele. Quando a própria palavra diz que ele não foi honrado em muitos lugares. Ele mesmo vai dizer, eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não me ofereceu nada. Querido, ele está dizendo simplesmente com fazer o alimento, é que vocês são íntimos o suficiente, não só para que comam na minha casa, na minha mesa, mas também para que comam daquilo que eu preparei com as minhas próprias mãos. Meu Deus do céu. A humanidade de Jesus demonstra muito para nós. Gente, a gente só falou de humanidade, você percebeu? Essas 4 primeiras aulas foram sobre humanidade. Eu quero falar a partir de agora sobre a divindade, aquilo que nós precisamos aprofundar também de Jesus. Mas você viu o quanto a gente já aprendeu com essa humanidade? O quanto a gente já cresceu só pensando naquilo que Jesus fez como homem. A gente não falou de milagres ainda, a gente não falou de sinais ainda, a gente não falou de nada ainda. Espiritualmente, o que a gente pensa que é sobrenatural, o que a gente pensa que é espiritual. Por quê? Porque ser humano do tipo de Cristo é espiritual, gente. Porque a palavra de Deus é muito mais sobre caráter do que sobre dons. A palavra diz que os dons, o Espírito Santo dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Você pode pedir, buscar os dons que você acha que dentro do seu ministério sejam precisos. O Espírito Santo vai te dar de acordo com a vontade dEle. Mas, entretanto, todavia, caráter é para todos nós. Sabe o que eu tenho percebido? É que muito mais nós precisamos hoje voltar a falar sobre caráter na igreja do que sobre dons espirituais. É claro que nós precisamos falar sobre os dons espirituais, eles são para hoje. Mas o caráter parece que foi algo que a gente esqueceu. Por quê? Porque o pentecostal, o dom espiritual do Pentecoste veio suprir a necessidade de caráter. Então a pessoa, sei lá, fala em línguas, a pessoa profetiza, bota a mão, é curado, a pessoa, né, dá kamehameha nos outros. Mas chega em casa, bate na mulher.
mas vai lá e adultera, trai a mulher. A mulher vai lá, sabe, não honra o marido. Maldiz os filhos. Caráter. Se tem uma coisa que a gente aprende com a humanidade de Jesus, é que ele tinha caráter. Se tem uma coisa que a gente aprende com aquilo que Jesus era e os aspectos humanos dele, é que ele era o caráter. O crente precisa ter caráter, querido. Antigamente, você chegava num lugar e falava assim, não, eu sou pastor, a pessoa falava, não, pode escolher o que você quiser aí, depois pode levar, depois você paga. Hoje você chega na igreja, você não pode nem falar que é pastor. Se você chega num lugar e fala que é pastor, os outros falam, ih, pastor, é um 71, ih, caráter. Sobretudo, nós precisamos de caráter. As pessoas precisam não ouvir simplesmente falar de, Jesus te ama. As pessoas precisam ver Jesus andando nas ruas. Elas precisam conhecer Jesus, elas precisam tocar em Jesus, e você é o Jesus que elas podem conhecer. E talvez seja por isso que as pessoas hoje têm aversão ao nome de Jesus, porque nós cristãos, muitas vezes, querido, mostramos um Jesus que, pelo amor de Deus, ou supervalorizamos uma santidade exacerbada, então, não falo com minha família, eu não vou naquela festa da minha família porque tem cerveja. Você tem problema com álcool? Então não vá mesmo não. Não tem? Então vai. E mostra que você é mais feliz do que todo mundo ali, conversa, brinca, tal, sem tomar um gole de cerveja. Olha que maravilha. Rafael, mas é um ambiente muito difícil, eu não gosto de ficar muito tempo. Tudo bem, vai lá, faz uma social, meia horinha, gente, agora eu vou embora, eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso, vai embora. Não tem problema. Mas como que a sua família vai ver Cristo se ele não está ali? Você é o corpo de Cristo, você é a parte dele. É ele que eles vão ver. Você é a Bíblia que os homens vão ler, não é esse nosso ditado, geralmente? O que nós precisamos entender é que a humanidade de Jesus não mostra que ele era alguém avesso, separado. Ele estava com as crianças, brincava com todo mundo, conversava. As crianças queriam estar perto dele. Gente, eu não consigo imaginar. Uma criança está querendo estar perto de alguém que era chato, que era ranzinho, cara de maracujá de gaveta. Eu não consigo imaginar isso. Eu acho que Jesus era um brincalhão, alguém que estava ali perto, que os outros gostavam de estar perto dele, porque as crianças gostam. Outra característica é que a humanidade de Jesus mostra que ele teve tentações e que ele poderia ter caído nelas, porque a sua humanidade podia ter caído naquilo ali, por exemplo, na tentação que o diabo faz, mas ele não permite que aquilo que é um desejo se torne a vida dele. Sabe o que é maravilhoso, querido? A palavra diz que nós, agora que estamos em Cristo, estamos exatamente como ele veio. Quer dizer, Jesus ele veio sem a raiz do pecado. Ele veio sem o domínio do pecado. Então, por mais que ele tivesse desejo, o pecado não o dominava. Ele podia dizer não para o pecado. Ele podia dizer não para o desejo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele veio habitar em mim e em você. E nós também fomos livres do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, querido, que nós não estamos mais sujeitos ao grilhão do pecado. Quer dizer, assim como Cristo, nós podemos dizer não para o pecado. Assim como Cristo hoje, nós não somos dominados, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Quer dizer, querido, que nós podemos dizer não para o pecado. Assim como Cristo. Somos tentados todos os dias, principalmente por aquilo que já experimentamos, por aquilo que já vimos. O Tiago vai dizer que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, quer dizer, aquilo que você já experimentou, aquilo que você já viu, aquilo que você se inclinou, é aquilo que você vai ser tentado. Mas nós podemos dizer não para o pecado. Rafael, a carne é fraca. Mas a palavra que diz que a carne é fraca também diz que o espírito está pronto. Por que você vai deixar aquilo que é fraco dominar o que está pronto? A humanidade de Jesus mostra que nós, cheios do Espírito Santo, assim como ele, cheio do Espírito Santo, pôde fazer muitas coisas. A palavra diz que nós faremos coisas ainda maiores que as dele. Por quê? Porque teoricamente ele era um homem na terra, cheio do Espírito Santo.
Nós somos milhares de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós não faremos a obra de Deus, mas aquilo que o homem Jesus fez na terra durante 3 anos e meio, é aquilo que nós também temos que fazer. Curar, libertar, salvar. A palavra diz, e como Jesus de Nazaré, que andou por toda parte. Por toda parte. Fique com Deus, a gente volta na nossa próxima aula.